Querida igreja, devo dizer de minha alegria, de minha felicidade de estar aqui, conhecendo esta abençoada igreja e poder também cooperar com essa escola bíblica de líderes, deixando uma palavra de Deus aos nossos corações. Prazer estar com o pastor Luiz, pastor presidente desse ministério. Obrigado, pastor, por nos receber aqui. E me honra muito estar ao seu lado aqui nesta manhã. Louvar a Deus pela vida do pastor Vanderlei, pelo contato e toda a logística para chegarmos até aqui. Prazer em conhecer a igreja, a diretoria da igreja, todos os que estão presentes. Uma alegria maior ainda de encontrar meu amigo, pastor Eliseu. Congregamos juntos na mesma igreja, estamos debaixo da mesma liderança, dos nossos presidentes, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior. Uma alegria revê-lo e também ouvir de forma muito especial como Deus ousou para falar conosco já esta manhã. Prazer, pastor Eliseu, estar com o senhor aqui na manhã deste dia. Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos falar um pouquinho de Jesus. Vamos ler Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Vamos ler o capítulo 19. Primeiro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 31. Glória a Deus. Os irmãos encontraram, para dizer amém? Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a velha deixou, e servia-os. Amém. Querida igreja presente aqui na manhã deste sábado, alunos dessa preciosa escola, o tema sugerido para analisarmos é sobre Jesus, o líder por excelência. Na verdade, falar de Jesus é sempre um privilégio. Falar de Jesus é o nosso dever. Falar de Jesus é sempre uma alegria para os nossos corações. E ter esse olhar observador da liderança de Jesus, por certo, nos traz muitas lições preciosas. Primeiro, Jesus é, com certeza, o exemplo para nós de todas as áreas. Além de ser nosso Deus, nosso Salvador, aquele que nos redimiu, aquele que nos comprou com o seu precioso sangue, doando a sua própria vida, com certeza nós podemos admirar a Jesus nesse contexto da liderança, a forma que Jesus agia, a forma que Jesus atuou o seu ministério aqui na terra, com certeza traz lições profundas para nós. Uma das coisas interessantes quando a gente olha para a liderança de Jesus, pegando aqui um gancho do que o pastor Eliseu já disse, a humildade de Jesus era uma coisa muito contagiante.
E a liderança de Jesus era uma liderança profunda, pedagógica, uma liderança confrontadora, mas ao mesmo tempo uma liderança muito humilde. Porque se você analisar os evangelhos, as ações de Jesus, as atitudes de Jesus, as falas de Jesus, eram falas muito simples. O comportamento terreno de Jesus, o comportamento ministerial de Jesus, nunca foi um comportamento de ostentação, sempre revestido de uma grande humildade. Haja visto que o seu nascimento já foi assim, né? Haja visto que o local onde ele nasceu, por que ele nasceu, o casal que foram seus pais, pessoas humildes, e a forma dele se relacionar com as pessoas era tão agradável que até as crianças gostavam de ficar perto de Jesus. Quando uma criança gosta de ficar perto de um adulto, aí está uma prova de uma grande humildade. E Jesus ele atraía as pessoas com muita facilidade. Jesus ele fazia com que as pessoas se sentiam bem perto dele. As pessoas se sentiam confortáveis perto dele. Era prazeroso ficar perto de Jesus. Era prazeroso ouvi-lo. As pessoas saíam de lugares distantes para ouvir os seus ensinos, as suas parábolas, as suas prédicas. E Jesus, com certeza, esse líder por excelência, que é a temática da escola, a palavra excelência é uma palavra difícil de alcançarmos, não? Porque ela está acima daquilo que é bom, acima daquilo que é ótimo. A excelência, ela nos dá uma conotação de algo perfeito, está ligado à perfeição, é excelente, não tem defeito, não falta nada, está completo. É claro que para alcançarmos uma liderança no mundo dos homens, a gente vive é muito difícil, porque a gente não consegue ser completo em todas as coisas. Quando as pessoas nos analisam, por certo, vai ver algum defeito, vai ver alguma coisa que falta em nós. Porém, quando a gente olha para Jesus, o maior exemplo da história, o maior exemplo de liderança, a gente consegue ver em Jesus uma liderança completa. A gente consegue ver em Jesus alguém a quem a gente pode imitar. E se a gente conseguir seguir os passos de Jesus no contexto da liderança, com certeza teremos uma liderança muito bem sucedida. Eu gostaria de, nesse primeiro momento, comentar com vocês aqui algumas razões da excelência da liderança de Jesus. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, que é considerado o evangelista que apresenta Jesus como servo, e também é considerado o Evangelho da ação, da rapidez, nós vamos encontrar aqui alguns requisitos importantes ligados à pessoa de Jesus, ligados às ações de Jesus, que prova que Jesus foi e é o grande líder. Capítulo 1 de Marcos. A primeira coisa que eu destaco é o versículo de número 11. Capítulo 1, versículo de número 11, que está escrito assim: Eu ouvi uma voz dos céus
que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, ou em quem eu me comprazo. Primeira coisa que prova que Jesus foi um Cristo por excelência é porque ele não tinha só a aprovação dos homens. A primeira aprovação da liderança de Jesus vem do céu. É muito importante sermos aprovados pelos homens, até porque são eles que nos analisam aqui. É o seu pastor que te escolhe, que te indica, é o seu pastor que olha, é o seu líder que olha em você e diz que você está apto para aquele lugar, ou para isso, ou para aquilo. A liderança terrena, a liderança aqui dos homens é colocada por Deus. E essa liderança, com certeza, quando vai buscar alguém para exercer uma função, vai fazer o seu análise da sua capacidade, do seu preparo e assim por diante. Então, existe aí uma coisa muito interessante, porque algumas pessoas, dentro de um radicalismo, eles dizem o seguinte: não importa o que as pessoas dizem, o importante é o que o céu diz. É um pouquinho perigoso. Não importa o que as pessoas pensam de mim, o importante é que Deus pensa de mim. Isso tem o seu lugar, mas às vezes, da forma que isto é acreditado, é um pouquinho perigoso. Por quê? Porque a aprovação aqui ela é importante também. O próprio Jesus, o líder por excelência, disse assim aos seus discípulos: o que os homens dizem que eu sou? O próprio Jesus foi quem lançou uma pesquisa da sua liderança. Dizem o que de mim? Qual é o comentário sobre a minha liderança? Então, o que os homens dizem ao nosso respeito, isso é muito importante. O que o seu líder pensa de você é muito importante. O que o seu pastor acha da sua liderança é muito importante, porque ele tem a prerrogativa de analisar a sua liderança. Ele tem a prerrogativa de analisar o seu desenvolvimento do trabalho que você está fazendo. Porém, é importante a gente destacar o seguinte: ser aprovado pelos homens é importante. Paulo diz que os homens nos considerem. Temos que ter essa consideração dos homens também. Isso é necessário, isso é fundamental, isso é lógico para toda a liderança. Porém, não podemos inverter o principal. A nossa primeira aprovação tem que vir do céu. Por que eu digo isso? Porque se os homens aprovarem aqui na terra, se a liderança humana aprovar aqui na terra, e não existir uma aprovação de cima, não vai funcionar aqui embaixo. Agora, se o céu aprovar, se a aprovação vem de cima, e se de repente aqui embaixo tiver alguma situação, aqui em cima coordena aqui embaixo. Aqui em cima faz com que aqui embaixo também concorde, também aprove. Então, a partir do momento que você tem a sua liderança aprovada do céu, a partir do momento em que Deus te escolheu, a partir do momento em que Deus te aprovou, pode ficar tranquilo. Tudo que der errado aqui embaixo, o céu se responsabiliza de acertar.
O céu se responsabiliza de fazer dar certo embaixo. Então, Jesus, ele não foi um líder enviado pelos homens. Ele foi um líder enviado pelos céus, por Deus, por seu Pai. Então, os céus olham para a terra e diz assim: este é meu, este está aprovado. E o interessante é que esta fala possessiva de tu és o meu filho, isto é sinônimo de cuidado também. Isso é sinônimo de proteção também. Por que eu digo isso? Porque tudo aquilo que você diz que é meu, que é seu, automaticamente você vai querer cuidar. Automaticamente você vai querer zelar. Por exemplo, o pastor Vanderlei disse que tinha carro aqui na região que vai ser multado. Aquele que pensou, meu carro está ali, o que você pensa? Você pensou no seu bolso, no seu dinheiro, na multa, eu sei tudo. O que é seu? Os irmãos que não têm carro ali, nem se preocupam. Nem ligou. Você pensou assim, problema de que o carro, o meu não está lá. O meu está. Então, a partir do momento que é seu, você tem uma outra preocupação. Você vai ter uma preocupação de zelo, de cuidado, de proteção. Então, quando Deus olha no céu para a terra e diz assim: meu líder, meu pastor, fui eu que coloquei, fui eu que estabeleci, Deus está dizendo: se ele é meu, eu cuido. Se ele é meu, eu protejo. Se ele é meu, eu livro de todo mal. Então, ter uma liderança aprovada pelo céu, começando de cima, porque tudo que é bom começa de cima, nada de baixo. A partir do momento que nós temos uma liderança aprovada pelos céus, nós temos a proteção desse mesmo céu. Nós temos um amparo deste mesmo céu. A nossa liderança está guardada por Deus. E a partir do momento em que Jesus tem a sua aprovação do seu Pai, tu és o meu filho, isso aqui também tem uma outra conotação de origem. Líder não nasce sozinho. Alguém te gerou. Você aprendeu com alguém. Alguém te colocou. Alguém te ensinou. Alguém te deu a primeira oportunidade. Toda liderança é gerada por uma outra liderança. Ninguém nasce sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, Deus está dizendo assim: tu és o meu filho amado. Olha um exemplo de liderança: Deus e Jesus. Olha que exemplo que eu vou lhe dar. Deus está dizendo assim: este é um filho que eu amo. Ele é meu e eu amo. Deus está dizendo, como já foi dito aqui, sobre o amor. Para você liderar, você tem que amar o seu liderado. Você tem que amar. Para você exercer uma liderança com excelência, você tem que amar as pessoas pelas quais você lidera. Elas não são seus empregados. Elas não são seus servos. Elas são servos de Deus. Então, a partir do momento em que você faz a sua liderança amando as pessoas que você lidera, você está exercendo uma liderança com excelência. Então Deus está dizendo assim: esse é um filho que eu amo. Quantas
pessoas você lidera? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Na sua igreja, no seu departamento? Eu te pergunto, você ama essas pessoas? Você ama essas pessoas que estão na sua responsabilidade, que você está gerando, que você está formando, que você está ensinando? Você ama a igreja que você pastoreia? Você ama essas pessoas? Não dá para fazer nada com excelência se você não amar o que você faz. Porque a partir do momento que você faz algo que você ama, você vai buscar uma excelência. Se você faz por obrigação, se você faz por status, se você faz só por causa da cadeira que você senta, se você faz somente pela posição e não tem amor envolvido nisso, jamais será uma liderança com excelência. Mas se você ama aquilo que Deus colocou em suas mãos, se você ama, não importa o tamanho, não importa a quantidade, o importante é que Deus te colocou lá. Faça com amor. Ame aquilo que você está fazendo. Outra coisa, o verso 12 diz assim: Jesus tinha uma liderança de excelência porque ele tinha aprovação do céu. Diga comigo assim: aprovação do céu. O verso 12 diz assim: e logo o Espírito o direcionou para o deserto. Olha aí. Olha aqui no versículo 13. Ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as serras. Escute bem. Liderar é enfrentar desertos. Liderar é ser afrontado por Satanás. Liderar é saber viver entre pessoas que te odeiam, entre pessoas que querem tomar o seu lugar, entre pessoas que têm inveja de você, entre pessoas que não te suportam. Parece uma coisa horrível, mas é real. Liderar, às vezes, é você conviver entre feras. Estão te abraçando, mas são feras. Estão te elogiando, mas são feras. Esperando uma oportunidade para acabar com você. Esperando uma oportunidade de te ferir. Porque fera, a função dela é nos ferir. Liderar não é por volume de feias. Liderar não é água de coco, praia. Isso é outra coisa. Liderar é você enfrentar a oposição. Liderar é você enfrentar opositores. Conviver com isto. Só que, se você tem uma aprovação que começou lá em cima, a hora que chegar o deserto, a hora que chegar as feras, você vai olhar para cima e dizer assim: foi o Senhor que me chamou. Se não vir uma aprovação de cima, você não vai no deserto. Se não vir uma aprovação do céu, você não aguenta a fera. A primeira situação você não vai querer sair fora. Vai dizer assim: eu não imaginava que era assim. Eu achava que era só a foto bonita, só o status, só isso, ou só aquilo. Tem que estar pronto para passar no deserto. Agora escute.
Se foi o céu que te conduziu ao deserto, para o preparo, para o aprendizado, para uma maturidade, para gerar uma escolaridade, para gerar uma intimidade com Deus, o mesmo céu que te coloca no deserto, a hora que você vencer Satanás, a hora que você vencer a fera, ele vai enviar os anjos para você. Você não está abandonado no deserto, porque foi o céu que te aprovou. Mas você passa por lá. Você dá uma atravessada por lá. Em algum momento você vai ter que dar uma passadinha lá no deserto. Muito bem. Então, uma liderança com excelência é uma liderança aprovada pelos céus. Uma liderança de excelência é uma liderança preparada para os desafios, que são os desertos da vida, as tentações geradas por Satanás e as feras. E uma liderança de excelência é uma liderança que une pessoas. Qual que é a função do líder? Unir pessoas. Ele consegue pegar o contraditório, ele consegue pegar aquele que está distante e colocar perto. Nenhuma confusão pode ser provocada pelo líder, porque a função é igual da polícia. Qual é a função da polícia? Preservar a paz, servir. Eu me lembro que uma vez nós tivemos uma situação lá no interior, onde eu vim, inclusive o pastor Manuel, que está aqui, São José dos Campos, ele foi meu pastor por 8 anos, lá em Araçatuba. E eu me lembro que o pastor Manuel disse assim para mim: vamos comigo a tal cidade. Nós precisamos resolver um problema de uma divisão de uma igreja. Só que antes, nós vamos precisar de passar na delegacia. Fomos na delegacia da cidade. Eu me lembro do pastor conversar com o delegado da cidade e dizer o seguinte: olha, eu estou tendo um problema aqui na igreja tal, na igreja de Birigui, inclusive, que é o filho dele que hoje é o pastor lá. Estamos tendo um problema nessa igreja, e essa igreja, o problema está sendo provocado por um membro da igreja, um obreiro. E o obreiro era um policial. Eu me lembro que esse delegado chamou esse policial e disse assim para ele: escute aqui, soldado, esse pastor aqui, ele vai à igreja, ele é o presidente da igreja, ele vai entrar lá, e toda desordem que está lá não pode ser provocada pela vossa senhoria, porque a sua função é preservar a paz. A sua função é preservar e não provocar confusão. Eu guardei isso. A função do líder, do pastor, do líder, é provocar a ordem, a unidade e não a desordem. Toda desordem que acontece em uma igreja provocada pelo líder da igreja, isso é muito complicado. Porque Deus te colocou lá para preservar a unidade do povo, a unidade do grupo. E Jesus nos ensina isso. Por que Jesus nos ensina isso? Primeiro, no versículo de número 16, capítulo 1, diz assim: olha que coisa interessante. Eu, andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. Esse irmão aqui é o Pedro. O que eles estavam fazendo? Lançavam rede ao mar, porque era o serviço deles. Eles eram pescadores. Agora, olha que coisa simples, mas aqui está a excelência de Jesus.
pessoas. Porque o líder, ele tem que ter, às vezes, algumas estratégias para unificar. É o que Jesus faz. Como Jesus tinha um propósito para com eles, de fazer deles ganhadores de alma, Jesus, ele usa uma estratégia muito simples, mas ao mesmo tempo profunda. Por quê? Jesus aqui está olhando lá no futuro. Essa é a visão do líder da excelência. Ele não vê hoje. O líder da excelência, ele vê amanhã. Ele vê o depois, pronto. Ele não pensa só no agora. Ele pensa no futuro. Então Jesus já tinha um projeto com esses homens de ser ganhadores de almas. Ganhar pessoas. Jesus já tinha em mente de lá na frente dizer o seguinte: ide por todo mundo e pregai. Só que Jesus diz o seguinte: se eu falar isso agora, eles não vão entender. Não é hora de mandar eles pregar. Isso é estratégia. O líder de excelência, ele sabe a hora de dizer as coisas. Tudo tem um momento e a hora certa de você falar. Então Jesus, ele usa que estratégia? Eles entendem de pescaria. Eles gostam de pescar. Então eu vou usar a linguagem deles. Eu vou usar a profissão deles, porque isso vai deixar eles animados. Porque se tinha uma coisa que ele gostava de fazer, era pescar. Aí o que Jesus diz? Verso 16: andando junto ao mar da Galileia, viu Simão, André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores, a profissão deles. Verso 17: e Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aonde está a estratégia de excelência de Jesus? O líder de excelência, ele nunca vai querer mexer com as suas emoções. Ele sempre vai querer mexer com a sua inteligência, com a sua mente, com a sua razão. Foi isso que Jesus fez. Jesus está dizendo assim: então eu vou lançar na mente desses dois aí algo que vai mexer com a cabeça deles. Pescar. Vou pescar. Só que Jesus, sabe aqueles contratos que você assina? Que tem umas cláusulas pequenas lá que você não lê? É mais ou menos isso que Jesus faz. Quando Jesus diz assim: vem pescar, eu entendo disso. Só que tinha um negócio na cláusula lá que eles não entenderam. Homens. Mas que peixe? Você percebe que Jesus não dá nenhuma explicação. Mas por que Jesus não precisou de explicar? Porque Jesus primeiro usou uma estratégia que os convenceria. Aí está a excelência. Vou fazer. Ó, primeira coisa. Jesus tinha um projeto muito grande com ele. Mas olha onde Jesus coloca eles. Olha a excelência da liderança de Jesus. Jesus vai dizer assim: vinde. Aqui, ó. Vocês vão ser grandes, vocês vão pregar, vocês vão fazer, mas é atrás. Na minha frente não. Porque o excelente é Ele. Jesus está dizendo assim: eu sou o modelo, vocês vêm atrás.
E o que eu fizer, vocês sabem. Escute. Toda liderança que não sabe falar não, toda liderança que quer acomodar todo mundo no mesmo lugar, nunca vai alcançar isso aí. Toda liderança que quer ser muito política, que quer agradar todo mundo, que quer passar a mão na cabeça de todo mundo, nunca vai chegar aqui em lugar nenhum. Ah, não, eu preciso de agradar esse irmão. Coloca esse irmão no lugar dele. O seu lugar é o seu lugar. Fica dando sua cadeira para todo mundo. Ah, não, o líder é quem? Quem é? É todo mundo? Aonde vai ter uma liderança de excelência se é todo mundo que manda? Não, o líder é muito bonzinho, dá muita abertura, é muito flexível, sim, mas isso tem limite. Pode vir, vou fazer, mas só que o lugar de vocês é aqui atrás. Então, você tem que ser agradável, você tem que ser flexível, acessível, mas o líder é você. Não pode ser todo mundo. A Bíblia é um livro de liderança. Livro de liderança. O maior exemplo de liderança é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a unidade, que você não vê nenhum passando na frente do outro. Eles trabalham em conjunto e por ordem. Você não vê bagunça de liderança na igreja. Deus é tão estratégico que o pastor Luiz já disse aqui, mesmo com ele, tudo complicado de que está, ele é o líder. Ele é o líder. Lá na igreja da Ásia, tinha um monte de pastor ruim lá. Tinha pastor dormindo lá, tinha pastor lá que nem servia para nada. Mas a mensagem vinha ao anjo da igreja. É Deus respeitando a liderança. Claro que Deus pode usar até uma criança se Ele quiser. Ele pode usar irmãos de oração, pode usar. Deus usa quem Ele quer. Mas hierarquia de liderança tem que ser respeitada. Até Deus respeita. Até Deus respeita. Então, Jesus está ensinando isso. Eu quero que vocês venham, mas o meu lugar eu não dou para ninguém. É para vir atrás de mim. É por isso que a igreja passou já por tantas crises na sua história. É por isso que a igreja já passou por tantas situações difíceis. É por isso que a igreja já passou por tantas afrontas. É porque nós temos grandes líderes na nossa Assembleia de Deus. Nós temos líderes extraordinários que estão em evidências, outros que já não estão mais. Nós temos líderes espalhados por todo esse Brasil que Deus usa. Mas a igreja não está de pé por causa dessa liderança. A igreja está de pé porque essa liderança está atrás de Jesus. E porque a liderança está atrás de Jesus, Jesus guarda a sua igreja, sustenta a sua igreja. Ninguém pode tomar o lugar de Jesus. Então Jesus está dizendo: vinde, fica aí atrás. Olha a inteligência. Não é do jeito que vocês querem, não. Não é do jeito que você sonhou, não. Que pegou, deu uma visão. Eu farei. Responsabilidade do líder. Escute. O líder de excelência tem que trabalhar com equipe. Até Jesus fez isso. Mas existem coisas que é o líder que faz. Por isso a excelência de Deus. Jesus diz assim: e
assim: eu sei quem vocês são. Eu conheço o temperamento de vocês. Eu sei o humano que vocês são. Eu sei os defeitos que vocês têm. Eu sei o que falta em vocês. Mas eu farei. Jesus está dizendo assim: eu vou trabalhar no que precisar. Eu vou mudar o que precisar de mudar. Eu vou consertar o que precisar de consertar. Mas eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Liderar com excelência é transformar homens comuns em homens extraordinários. Liderar com excelência é você mudar a vida das pessoas. Jesus treinou esses 12 homens, esses 12 homens mudou o mundo. Esses 12 homens influenciou o mundo. Isso é liderança. Então, Jesus, ele, quando diz assim, e eu farei, ele está dizendo: vou fazer do meu modelo, do meu jeito. Eu vou imprimir em vocês a minha identidade. Isso é tão verdade que lá em Atos dos Apóstolos, os discípulos já exercendo o ministério, alguém dizia assim: esses homens aí tiveram com ele. Esses homens aí parecem com ele. Isso é reflexo de uma liderança. Agora, fazer dá trabalho. Fazer tem que ter paciência. Fazer tem que ter muita paciência, porque tem gente que dá trabalho. Tem gente que dá trabalho. Tem uns que aprendem rapidinho, tem outros que não. Tem uns que têm facilidade de obedecer, tem outros que não. Tem uns que são teimosos. Tem uns que falam que vem, mas não vem. Tem uns que falam que vai ajudar, a hora que você conta com ele, ele desaparece. Ele é o primeiro a dizer amém, quando você vai: cadê fulano? Não vem, pastor. Mas ele estava tão animado ontem, pastor, hoje eu não quero vir para a igreja. Mas ele disse que ele falou ontem, mas hoje eu não mudou de ideia. Aí é paciente, ele diz: não, chama de novo. Glória a Jesus. Você formar líderes dá trabalho. Você mudar a mente de pessoas. Porque as pessoas não são robô. Seria fácil você liderar pessoas que, ainda mais hoje, né? Ainda mais hoje, claro que cada geração tem seus desafios, mas hoje liderar a igreja, daqui para o pastor Luiz, que a gente o respeito como um patriarca de nossa Assembleia de Deus, um homem de um ministério de uma envergadura dessa, e com muita experiência, já viu muita coisa, você já viu muita coisa na sua vida. Mas, pastorear hoje, a geração de hoje é uma geração confrontadora. Eu não sou essa carinha de velho aqui, mas eu sou bem ouvido, tenho só 46 anos. Acho que o Liseu tem mais. Mas, há 30 anos atrás, eu nasci na igreja, não exatamente na igreja, eu nasci no hospital, mas eu fui na igreja. Eu estou até hoje procurando o tal do berço evangélico. Nasci no berço evangélico, mas onde fica esse berço? Onde vem esse berço? Mas eu nasci nesse berço. Está muito bem. Então, por exemplo, a figura pastor, quando foi feito na minha igreja, o primeiro grupo de adolescentes, eu lembro que o pastor da igreja disse: vem que essa molecadinha aqui e tal. Ó, a partir de hoje vocês, isso tinha 10 anos de idade. A partir de hoje vocês não vão poder usar mais shorts na rua. 10 anos, criança. Já foi cortado o short. Eu fui disciplinado 5 vezes. 5. Só porque eu estava jogando bola. Não sei se hoje é pecado aqui, mas o meu menino está aí, o meu menino faz campeonato
umas 5 vezes. Porque eu estava jogando bola na rua de casa. Não era nem um campeonato, era na calçada, chutando bola no muro. O pastor, não. Então, era uma época que o pastor falava, ninguém discutia. Hoje é uma geração que não é fácil você pastorear. Porque você dá a informação, claro que não é só na igreja, sim, isso mudou até no contexto da mídia secular. Né? Acabou, ninguém tem mais poder de nada, ninguém mais manda em nada. De primeiro, lá atrás você tinha que esperar o Jornal Nacional da época, que a Globo não era tão endemoniada assim e tal, não sei, mas lá atrás, isso quem tinha televisão. Então você tem que esperar 8h30 da noite para escutar o Cid Moreira. Deve ter gente que lembra disso aí. Eu não sou dessa época não, mas ele é da cidade, não sabia. Então, com certeza você assistiu televisão, porque até hoje não tem televisão na minha casa. A televisão não tem em casa da minha esposa dela. Então, mas para você ter uma notícia, você tinha que esperar o jornal tal. Hoje não existe mais isso. Você não depende de televisão, você não depende de nada. Você tem a notícia que você quiser. E a hora que você quiser. Ninguém é refém, mas ninguém consegue mais prender ninguém a nada. Da onde você estiver, você consome e acabou. Isso também chegou na igreja. O pastor falava, acabou. Hoje não, hoje está pregando aqui, está lá na galeria assistindo o culto toda a igreja. É possível, mas hoje tem culto ao vivo. Então você põe um negócio aqui, já vai no pastor Hugo, está lá. Então, a informação hoje está na mão de todo mundo. Então é um desafio liderar essa geração. Pastorear essa geração de hoje é um desafio muito grande. Então, Jesus está te preparando para isso. Como é que você vai fazer? Como é que você vai construir os adolescentes de hoje, os jovens de hoje, para ser pastor amanhã? Para ser líder amanhã no seu lugar? Deus maravilhoso. A concorrência que você tem hoje. Então, liderar hoje, olha, tem que ser com excelência. Tem que tentar buscar essa excelência, porque os desafios são grandes. Então Jesus está dizendo assim: eu farei de vocês. Então, se você quiser construir uma liderança, você tem que aprender com Jesus. Só que é o seguinte, essa evolução de hoje, que para a gente é novo, Jesus já estava na frente disso há muito tempo. Jesus está na frente disso. Ele é o maior exemplo de Deus. Olha o que eu estou falando de uma liderança de mais de 2 mil anos atrás. E nós estamos hoje num século da evolução, se fala tanto de líderes. Jesus é o exemplo de uma liderança de coisas que Jesus plantou há 2000 anos atrás. É mais atual do que os coaches de hoje. É mais atual que as palestras de liderança de hoje. Jesus já ensinou lá atrás. Olha o que ele ensina aqui: posicionamento de líder. Eu estou no meu lugar. Olha o que ele ensina aqui: eu vou fazer, eu vou construir. E outra coisa, vocês estão acostumados a pegar peixe, vocês vão pescar o que eu ensinar. Olha isso aqui, irmão. É uma excelência extraordinária. E outra coisa, é tirar o camarada do emprego dele. E outra, não teve tanta promessa. Não teve tanta promessa. Só disse assim: vim depois de mim, eu gostaria de estar do Senhor. Só isso. Foi suficiente no verso 18. E deixando logo as suas redes, seguiram. Logo. Jesus foi tão convincente
em poucas palavras. Jesus foi tão convincente em poucas palavras que eles deixaram. E a Bíblia diz assim: deixou logo. Deixou azeite. Vamos seguir esse caminho. Aleluia. Talvez outros dizem, mas você já pescou esse peixe aí? Não sei, ele está falando. Você conhece, já viu esse peixe aqui do Mar da Galileia? Jesus está pensando assim: enquanto eles estão pensando que vão pescar, eu estou pescando eles. Eu estou pescando. Isso é vida de excelência. Antes de fazer eles pescadores, Jesus pesca eles. Porque Jesus tem o poder convincente de tirá-los de um serviço que para a época era um serviço muito importante, passado de família para família, de pai para filho. Era a garantia do futuro, e eles aceitam isso. Versos 8. E deixando logo as suas vidas. Mas olha que interessante o verso 19. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam consertando as redes. Percebe que Pedro estava lançando as redes. Versículo 1, estava no exercício da pesca, pegando peixe. O cenário aqui já muda um pouco. O João estava no barco, consertando as redes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das razões de Jesus ser tão excelente, quando João viu Simão, o Pedro, Jesus já viu o futuro dele. A visão de excelência é você bater o olho naquele jovenzinho, naquele problemático, naquele liderado, e você conseguir enxergar o que ninguém enxerga. Isso é excelente. É você conseguir dizer o seguinte: daqui 5 anos, 6 anos, 2 anos, 3 anos, vai dar fruto. Liderar com excelência é achar pérolas, diamantes no meio do barro. Liderar com excelência é ver no meio da multidão um improvável, e Deus te dá o discernimento de você bater o olho e dizer assim: invista, chama para perto. Ah, mas tem gente que não gosta. Não importa, eu escolhi. É essa a capacidade. Olha, porque quando Jesus, eu não sei se você percebeu aqui, no versículo 16 e no versículo 19, Jesus está levantando uma das maiores duplas da igreja primitiva. Jesus já está visualizando o que esta dupla iria render o reino dele. Liderar com excelência é você pegar um engenheiro, um arquiteto, levar num terreno vazio e dizer assim: eu quero construir uma casa aqui. Todo mundo está vendo o terreno vazio,
Mas na cabeça do desenhista, do engenheiro, ele já está vendo a casa pronta. Ele já conseguiu vislumbrar o que é que dá para fazer nesse terreno feio, baldio, largado, abandonado. Aqui dá para se levantar uma grande construção. Isso é visão de liderança. É você olhar para alguém que ninguém dá nada. É você olhar para alguém que aparentemente não vai ter nem futuro no contexto da liderança da igreja, mas você enxergar nele um grande líder, enxergar nele alguém que Deus vai levantar para fazer uma grande obra. Aleluia. Então, aqui Jesus já enxergou Pedro e João. Pedro e João, esses dois devem ajudar muito. Eu vou precisar. Então, a visão da excelência de Jesus, a liderança da excelência de Jesus é unir pessoas. Ele consegue unir pessoas. E outra coisa, une pessoas de personalidades diferentes. Olha a personalidade de Pedro e a personalidade de João. Mas a liderança de Jesus conseguiu colocar os dois juntos. A liderança de Jesus fez com que os dois andassem juntos. E quando chegou o dia do derramamento do Espírito Santo, Pedro levanta e prega. Ganha as primeiras almas para Jesus. Mas quem é que vai para o templo orar a hora nona? Pedro e João subiam junto à hora da oração. Futuro da liderança de Jesus, ou melhor, resultado da liderança, da excelência da liderança de Jesus. Ele uniu Pedro e João lá atrás, para lá na frente dar resultado. Não queira resultado imediato, não queira resultado automático, não queira resultado fast-food. Sabe esperar o tempo, invista em pessoas, invista em talentos. Amanhã vai dar fruto para o reino de Deus. Queridos, aceitar. Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Outra coisa, porque Jesus era excelente. Verso 21. Deus maravilhoso. Entraram em Cafarnaum no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Por que Jesus era excelente? Porque Jesus ensinava. O prazer do líder que busca excelência é ensinar. O prazer do líder que busca excelência é fazer os seus alunos melhor do que ele. É passar informação. É não ter medo de ensinar. É ter coragem de ensinar. Só que tem uma coisa. Deus maravilhoso. A sinagoga é um lugar do conhecimento. É um lugar da meditação. É um lugar do ensino. Só que essa sinagoga aqui nunca tinha recebido um líder de excelência igual a Jesus. E não assuste o que eu vou dizer. Essa sinagoga tinha ensinos maravilhosos, mas o diabo ficava confortável lá. Porque o líder de excelência não pode ter poder só humano. Ele tem um poder sobrenatural que vem de Deus. Que conhecimento não é tão difícil de buscar, de se achar, de se encontrar. Mas a autoridade divina é o céu que dá. Ele foi aprovado pelo céu, disse no começo.
Ele chega na sinagoga e a Bíblia diz que ele ensina com autoridade. Ele não só ensinava, ele ensinava com autoridade. Ao ponto de um homem com espírito imundo começou a clamar: o que eu tenho contigo, Jesus Nazareno? Eu estou tão confortável aqui dentro dessa sinagoga, eu participo até dos estudos aqui, eu até escuto eles falar, mas agora você veio nos incomodar. Jesus automaticamente no verso 5 repreende e diz assim: cala-te e sai dele. O espírito imundo, agitando-se, clamando com grande voz, saiu dele. Sabe o que aconteceu? Todos se admiravam ao ponto de dizer: o que é isto? Que doutrina é esta? Nós já vimos tantos ensinos aqui dentro dessa sinagoga, mas alguém entrou aqui dentro, até o espírito imundo obedece. Deus quer te dar autoridade no mundo espiritual. Deus quer te dar autoridade, não para os homens te respeitar, mas o inferno respeitar a autoridade que Deus vai colocar em você. Até o espírito imundo me obedeceu. Verso 32. A primeira parte, vamos ler junto? Só a primeira parte. E tendo chegado à tarde, vamos ler junto? A gente já concluiu. E quando chegar à tarde, nós vamos concluir essa mensagem. Posso orar por mim, pastor? Eu quero que você se coloque. Permissão do presidente da igreja. Isso se não for ferir o cotidiano dos irmãos aqui. Eu queria que você colocasse a mão no ombro desse líder aí que está do teu lado. Você vai orar com ele e ele vai orar com você. Deus vai te revestir de autoridade. Além de capacidade de ensinar, você vai ter a autoridade do diabo bater e tirar da hora que você chegar. Receba de Deus essa autoridade do Espírito Santo agora. Receba uma liderança de excelência. Seja revigorado, você que está abatido, está triste, desanimado, você que está pensando em largar tudo, você que está achando que a sua liderança é insuficiente. Deus te renova agora pelo poder da sua palavra. O Espírito Santo te renova da cabeça aos pés agora, na autoridade da palavra, na autoridade do nome de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de liderança. Seja renovado por Deus agora, seja abençoado por Deus agora, seja revigorado pelo Espírito Santo de Deus agora. Ele te renova, ele te capacita para uma grande obra na terra. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ela é machou da canta, machou da canta. Glória a Deus, glória a Deus. Deus está renovando a sua liderança. Deus está te animando, Deus está te capacitando, Ele está te fortalecendo pelo poder da sua palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Podeis tomar assento. Muito obrigado. Pastor Luiz, quero lhe agradecer e com a sua permissão, meu pastor, de entregar um singelo presente. Eu faço estudos sistemáticos na nossa igreja e dentro desse estudo coincide até com a nossa temática um livro chamado Visão de Jesus. Um livro simples, bem rápido, você lê meia hora, mas é bem pedagógico. Aqui nós temos um pouco do comportamento de Jesus, da sua liderança e
pode me ajudar. Tem aqui o prefácio do nosso presidente, pastor Elton Júnior, e se você quiser conhecer esta série sobre Jesus, a liderança de Jesus, vai estar ali na frente com o meu filho. Vocês vão seguir à vontade para conhecer. Se o senhor me permite, meu pastor.